paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos pregar aqui o Evangelho. Dá tempo, fora de tempo, sem perder tempo. Em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui em frente à loteria, onde a pessoa vai estar jogando na Mega Sena. Vamos deixar uma mensagem de ano novo para ele. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Bom dia de paz, a graça, a paz seja convosco da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio assim anunciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. A Bíblia diz que certamente Jesus ele vem e o seu galardão está para dar àqueles que vencer. Estamos aqui para compartilhar uma mensagem breve do Evangelho. O Evangelho são boas novas, são boas notícias para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que certamente verá a luz da vida e não entrará em condenação. O livro do Malaquias vai dizer no capítulo 4 que quando Jesus vier, ele será o sol da justiça para aqueles que temem a Deus. Mas porém Jesus então será como fogo para aqueles que vivem como ímpios e como soberbos. Por isso nós devemos nos atentar para a vontade do Senhor Deus. Enquanto há vida, ainda há esperança. Enquanto há fôlego de vida, aonde logo mais a Bíblia fala que a porta vai se fechar, e assim a Bíblia vai dizer que após a morte vem o juízo. Por isso, prepara-te para se encontrar com Deus, o Senhor. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, que matou como pecador no Calvário, o Cordeiro divino apareceu na...
Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, também é proveitosa para corrigir, para que o homem só assim possa ser aperfeiçoado em toda boa obra diante de Deus. Eu quero estar compartilhando uma breve mensagem do Evangelho, qual está escrito no livro de Mateus, ou melhor, no livro de Lucas. No Evangelho de Lucas, Jesus fala no capítulo 12: e disse um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que ele possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava em seu coração, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: derribarei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas esse senhor, olhando para ele, então disse: louco, pois esta noite te pedirão tua alma, e que tu tens preparado, e para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, em muitas parábolas, ele ensina acerca do reino de Deus. E Jesus usa as parábolas para dar o exemplo das coisas espirituais, comparando com as coisas carnais. E na parábola do rico insensato, Jesus está mostrando que a vida do homem não consiste naquilo que ele pode possuir ou ajuntar para essa vida. E nessa mesma mensagem, Jesus ensina que para o homem é uma grande loucura ele se preocupar em ajuntar somente por essa vida e não se preparar para a eternidade. Aqui Jesus ele mostra uma grande preocupação, e a grande preocupação do homem nos dias atuais, no tempo atual, é a sua vida aqui nessa terra, e não se preocupa com a vida eterna, aonde há de passar a eternidade. Só que Jesus ele vai dizer que a vida do homem não consiste nos bens que ele pode ajuntar ou possuir. A vida do homem não se resulta em comer, beber e ter uma vida regalada esplendidamente. A vida do homem não consiste em ser feliz e aproveitar comendo e bebendo e festejando, mas porque a Bíblia vai dizer que há algo ainda maior esperando o homem do outro lado, uma eternidade. A palavra de Deus diz que para o homem são 70 anos determinados por Deus, e se ele chegar a 80 é cansaço e fadiga. Nós sabemos que isso hoje é quase impossível o homem chegar aos seus 80 anos nessa geração em que estamos vivendo, mas segundo a Bíblia fala, as coisas que Deus preparou para o homem são infinitamente maiores e melhores. Ou seja, Jesus nos dá grandes motivos para não almejar as riquezas dessa vida, mas a riqueza celestial. Jesus nos dá grandes motivos porque nós não devemos estar preocupados quanto a essa vida. Jesus então ele vai olhar e vai ver a preocupação daqueles homens, e a Bíblia diz que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. Jesus ele fala: não estejam solícitos quanto ao dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Jesus ele diz que cada dia ele cuida de si mesmo, e basta cada dia o seu próprio mal. Nós não devemos estar preocupados quanto o dia de amanhã. O futuro é algo incerto, nós temos certeza do agora, e por isso Jesus diz que a vida do homem não consiste no que ele possui. Essa parábola, Jesus ele estava dizendo que o homem ele tinha uma preocupação,
A preocupação dele não era a vida eterna, a preocupação dele não era o reino de Deus, a preocupação dele não era a salvação. Eu acredito que a maioria das pessoas, a maior preocupação do seu coração também não é o reino de Deus, mas sim as demais coisas. A Bíblia diz que, lá em Provérbios, que do coração do homem vem os projetos, vem os planos, mas a resposta branda vem da boca de Deus. Nós sabemos que o homem ele faz projetos, ele faz planos, mas porém só Deus que pode garantir o futuro do homem. A Bíblia fala que o futuro é incerto e basta cada dia o seu próprio mal, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos o quão mal é nós estarmos preocupados com o dia de amanhã e não se preocupando em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando de fato o homem ele busca em primeiro lugar o reino de Deus, ele não tem preocupações quanto ao dia de amanhã, ele não tem preocupações quanto a um futuro incerto, mas a sua preocupação está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quando o homem teme a Deus, ele não está preocupado se ele vai ter uma vida farta, próspera, regalada, ou se ele vai enriquecer, mas a Bíblia diz que onde tiver o seu coração, também estará o seu tesouro. Ou seja, quando o homem está em Jesus Cristo verdadeiramente, o seu tesouro está no reino dos céus, e logo a sua preocupação é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito. Ou seja, o reino de Deus não é uma vida esplêndida na terra, não é uma vida de cumilanças, de aproveitamentos na carne, mas é gozo e paz do Espírito. Isso significa que Deus, ele dá contentamento para o homem com aquilo que ele tem. Isso significa que Jesus Cristo ele faz o homem estar contente com aquilo que ele tem. Só que a própria palavra de Deus, ela vai dizer em Timóteo, primeira carta de Timóteo, está escrito no capítulo 6, que aqueles que querem serem ricos caem em laços nocivos que levam sua alma à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Assim está escrito na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, e versículo de número 9. Por isso Jesus ele dá ao homem contentamento com o que ele tem, e assim a Bíblia fala que nada trouxemos para essa vida, e certo é que também nada levaremos dela. Tendo sustento, tendo o necessário, com isso estejam contentes. Assim está escrito. Ora, porque o amor, ou melhor, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo porém o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem serem ricos caem em tentações, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caíram nessa cobiça alguns, se desviando da fé, e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa fé, combate um bom combate, tome posse da vida eterna. Tome posse da vida eterna. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela vai, na verdade, desiludir o homem a buscar ter riquezas. Não que a palavra de Deus está dizendo que é proibido ou que na verdade é um pecado, mas a própria palavra de Deus ela vai desiludir o homem a buscar as riquezas dessa vida. É um choque de realidade contra o nosso coração essa palavra, porque de fato muitos querem ser ricos. Só que a mensagem de 1 Timóteo fala no capítulo 6, versículo 10, porque aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos, que levam a alma à perdição e à ruína, e muitos se desviaram da fé por causa disso. A palavra de Deus ela vai dizer que aqueles que querem se enriquecer vão cair em laços nocivos. De fato, Jesus ele vai dizer que quão difícil é que o rico entra no reino de Deus. Nós olhamos para a mensagem do jovem rico, a qual Jesus vai relatar no livro de Mateus,
no capítulo 19 e no versículo 15, versículo 21, Jesus vai dizer acerca dessa mensagem. Nós podemos ver que o reino de Deus é a contramão da lógica desse mundo. Nós podemos ver que o reino de Deus é a contramão da vontade do coração do homem. E é por isso que Jesus, ele veio para poder transformar o homem, converter o homem de seus caminhos. É por isso que Jesus, ele diz: se não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Para o homem ter um coração alinhado com o coração de Deus e não desejar as coisas dessa vida, mas almejar segundo a vontade de Deus, ele precisa nascer de novo. Ele precisa se tornar uma nova criatura, para que então ele possa ter um coração alinhado com o coração de Deus. Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Nós devemos buscar ter a mente de Cristo. Isso significa necessariamente pensar como Cristo pensaria, andar como Cristo andaria, aprovar aquilo que Jesus aprovaria e reprovar aquilo que Jesus também reprovaria. Muitas vezes nós não estamos tendo a mente de Cristo, não é verdade? Porque segundo Jesus Cristo, ele diz, ele abriu mão da riqueza desse mundo para nos fazer ricos com Deus. Jesus, sendo o dono do ouro e da prata, ele rejeitou isso. Ele assumiu a forma de servo, e como servo viveu ganancioso, almejando riquezas e nem tampouco vivendo a vida de luxúria. Ele deu o exemplo do que na verdade o homem ele deve viver. Só que as pessoas não querem viver como Jesus Cristo. Andar no lombo de uma jumenta emprestada, andar sem ter destino e nem ter uma casa para poder reclinar a sua cabeça. O filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Está aí o retrato de um homem que na verdade ele não possuiu riquezas e nem tampouco viveu da luxúria deste mundo, mas ele deu exemplo em sua vida para que todos aqueles que querem viver piamente nele sabem que porém sofrerão e padecerão aflições. Jesus ele não nos diz que nós vamos ter uma vida farta e boa na terra, mas ele deixa bem claro: neste mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus, quando ele vence o mundo, ele diz que ainda assim nós teremos aflições. Qual que é o segredo? É ter bom ânimo. O segredo é permanecer firme. O segredo é perseverar, é perseverança dia após dia. O segredo é ter bom ânimo. O segredo é não desistir. O segredo é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha para a mensagem de Jesus Cristo. Não olha para os homens, olha para a mensagem de Jesus Cristo. Completa o gozo de Deus na sua vida. Completa a caminhada em Jesus Cristo. A palavra de Deus é viva, é eficaz, mais penetrante é do que espada alguma de dois gumes. A palavra de Deus nos ensina a não colocar o nosso coração no futuro incerto, nas riquezas dessa vida, na prosperidade. Ou seja, a palavra de Deus nos faz, na verdade, deixar essa ilusão de que buscar riquezas vai resolver o problema. Ah, eu só queria mudar de vida. Então aceita Jesus Cristo, entrega os seus caminhos a Ele, confia a Ele os seus caminhos, e o mais Ele fará. Não é a riqueza deste mundo que vai fazer a vida nova. Não é o homem ter bens abundantes nessa terra que vai ter vida nova, mas muito pelo contrário. A Bíblia fala que aqueles que buscarem riquezas, então estarão correndo riscos de serem submetidos a ruínas e a laços que vão levar a sua alma à perdição e à ruína. É assim que a Bíblia vai dizer. Ou seja, se você quer ter uma mudança de vida, não é enriquecendo. Quando você enriquecer, a única mudança que você vai ter é deixar Deus de lado. Jesus deixa bem claro no Evangelho de Mateus quão difíceis são que os ricos herdem o reino de Deus. Aqui Jesus não está falando que é impossível, não. Jesus ele está colocando isso como um milagre, porque segundo
está escrito: é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ou seja, não é impossível nem um camelo passar no fundo de uma agulha, e também não é impossível o rico entrar no reino de Deus. Mas aqui é um milagre. São poucos que se salvam, mestre, disse Jesus. Sim, são poucos os que se salvam. A palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 6, ela desilude o homem a querer enriquecer, porque Jesus Cristo, Ele nos dá um ensinamento. A própria Escritura diz que Ele, sendo rico, se fez pobre, ou seja, abriu mão da sua riqueza para nos fazer ricos diante de Deus. Sim, Deus quer uma riqueza para o homem no reino de Deus. Deus tem uma riqueza para o homem no reino de Deus. Jesus mesmo, Ele vai ensinar no Evangelho de Mateus, dizendo: não acumulem para si tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem destrói, o ladrão rouba e mina. Ou seja, o pecado, ele está no coração, e compete a ti dominar sobre ele. Deus tem uma mensagem àqueles que querem ser ricos, ou seja, apenas o sentimento de querer então ser rico traz ao seu coração a avareza. E Jesus, Ele falou sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo, ou melhor, no livro de Lucas, capítulo 12. A vida do homem não consiste naquilo que ele possui. Para este mundo, irmão, o que você é o que você tem, mas para Deus, o que vale é uma alma. Mais vale uma alma salva do que todo mundo perdido. As pessoas vivem de ilusão, vivem de status, mas para Deus o que vale é uma alma salva. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Deus ama mais uma alma do que o mundo inteiro. Mas o homem, ele ama os bens, ele coloca a sua certeza nos bens e a sua confiança naquilo que ele possui, achando que isso vai fazer ele mudar de vida para melhor. Só que não. Se sua vontade é somente mudar de vida, Jesus não é o suficiente. Jesus é o suficiente. Se a vontade do homem é apenas ter uma vida melhor, é só Jesus que pode trazer a vida melhor para o homem. Mas se a sua vontade é enriquecer, saiba que aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos que submergem a alma à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caíram nessa cobiça alguns, e se desviaram da fé, e traspassaram-se a si mesmos. Essa é a palavra do Evangelho para nós, a palavra de Deus. Lázaro, segundo a Bíblia vai dizer, era um mendigo. Sim, era um homem pobre, mas não foi a pobreza de Lázaro que o salvou do inferno, não foi, mas foi o amor a Deus. O que salva o homem do inferno é amar a Deus. Amar a Deus significa se sujeitar a Deus. Amar a Deus significa andar em obediência a Deus. Amar a Deus, segundo está escrito em João capítulo 14, 23, significa praticar a palavra de Deus. Jesus disse: se alguém me ama, pratica as minhas palavras, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama a Deus, pratica a palavra de Deus. Mas em João 14, 24 vai dizer: quem não pratica minhas palavras, este não me ama. O que dá ao homem a característica de salvo e condenado são suas escolhas: amar a Deus ou amar o dinheiro. Jesus fala que não tem como agradar dois senhores. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, mais uma vez, Jesus, ele está dizendo que então não tem como agradar a dois senhores. Ou nós agradamos a Mamon ou a Deus. Quem é Mamon dentro da Bíblia? Mamon é uma referência às riquezas. E mais uma vez, Jesus, na parábola, ou melhor, na mensagem do jovem rico, ele está mostrando mais uma vez que não tem como o homem ter duas paixões no seu coração. Não tem como no seu coração o homem amar a Deus e ele amar as riquezas. E de fato, Jesus, ele deixa isso bem claro. Mateus capítulo 16, capítulo 19, versículo 21. Pois Jesus estava falando acerca da herdade, ou melhor, estava pregando a um jovem rico uma mensagem. Ele estava provando as suas intenções. Significa que Deus conhece as intenções do coração do homem, e Ele prova as intenções do coração do homem, como diz o salmista. E assim vai dizer em Mateus 19, está escrito que Jesus então, concluindo o discurso, ele saiu da Galiléia e ele dirigiu-se aos confins da Judéia.
além do Jordão, e seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, dizendo: é lícito ao homem repudiar então, por algum motivo, a sua mulher? Jesus está falando aqui sobre o adultério, mas a mensagem que Jesus está falando sobre o jovem rico é no capítulo 19, versículo de número 16. Aproximou-se um mancebo e disse-lhe: bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? O que nós precisamos fazer para conseguir a vida eterna? Se você pudesse fazer alguma pergunta para Jesus, o que você perguntaria? Um jovem chegou a Jesus e perguntou: o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Eu acredito que a minoria tem esse desejo e essa dúvida no coração. Eu acho que basicamente o coração do homem nem sempre deseja a vida eterna, mas uma vida abundante na terra, uma vida próspera na terra. E nisso não consiste o reino de Deus. Isso não te leva a estar com Deus. Isso te afasta de Deus. Isso é um sentimento de avareza. Isso é um sentimento mau. Mas assim Jesus, ele respondeu para aquele jovem. Ele diz: por que você me chama de bom, se não há um só bom, que é Deus? E se você quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele respondeu: na verdade, quais mandamentos que você está falando? Então Jesus diz: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério e não furtarás, não dirás falso testemunho, honre o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém o jovem respondeu dizendo: mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha mocidade, o que falta ainda? Então Jesus responde: se você quer realmente ser perfeito, se de fato quer alcançar a perfeição, aí falta alguma coisa. Vende tudo que tem e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Falta alguma coisa. O que falta? Os seus tesouros que você ama, vende e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Jesus conhecia o coração do jovem rico. Ele prova as suas intenções, e de fato ele descobre que o Deus dele era o dinheiro, e o Deus dele não era de fato aquele Deus dos mandamentos. Jesus descobriu aonde que está o coração daquele homem. Jesus sabe aonde que está o coração do homem. Por isso Jesus fala: então vende tudo que tem, dá aos pobres. A Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele endureceu seu coração, ou melhor, ele ouvindo aquela mensagem, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí está o grande problema das riquezas, que o homem sempre ele vai amar mais a riqueza do que a Deus. Jesus provou isso. Não foi igual a Abraão. Na verdade Jesus fez igual Deus fez com Abraão. Jesus falou: vende as suas riquezas, dá aos pobres. Ele não quis. Ele na verdade se entristeceu e foi embora. Deus falou para Abraão: entrega o teu filho, sacrifica o teu filho. Abraão não pensou duas vezes, mesmo amando o seu filho. Mas o jovem rico, Jesus falou: entrega as suas riquezas para os pobres, para você ter um tesouro no reino dos céus. Na verdade nem sequer ele pensou, ele virou as costas entristecido e foi embora. Você pode ver a grande diferença entre aquele que ama a Deus verdadeiramente e aquele que ama o dinheiro. Aquele que ama os prazeres da vida nunca vão estar com o coração inteiramente em Deus. É por isso que nós temos um grande motivo para não almejar as riquezas dessa vida, para não almejar ganhar na Mega Sena, mas sim ter a maior riqueza, que é o reino de Deus. Lá você vai andar nas ruas de ouro, você não vai precisar ter barras de ouro para você comprar e vender, você vai pisar nela, de tanto valioso que isso é para Deus. Para você ver o tanto que isso é valioso para Deus, o ouro dessa terra, que lá na Nova Jerusalém, você vai pisar nele, você vai caminhar sobre ele, você não vai utilizar dele para o seu
benefício para o seu sustento, mas você vai pisar nele. Mas só que infelizmente o ser humano, ele está negociando uma riqueza maior, que é a eterna, por riquezas que passam, por riquezas momentâneas, por um ouro que certamente pode ser roubado e pode chegar ao fim. Mas Jesus, ele diz: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas acumulem tesouros junto de Deus o Pai, porque aonde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Nós podemos enxergar isso dentro da Bíblia, quão mal é o coração do homem estar confiante nas riquezas dessa vida, e buscar as riquezas dessa vida só mostra que o seu coração não está em Deus, só mostra que de fato o seu coração está submergido pela ganância e pela avareza. E a avareza é o mesmo que idolatria, a avareza é o mesmo que idolatrar as riquezas, é o mesmo que idolatrar o dinheiro. Nós não devemos buscar, almejar as riquezas dessa vida, mas o reino de Deus. A palavra do Senhor está escrito então, que quando Jesus disse para aquele jovem: vende o que você tem, deixe a sua riqueza, ele endureceu seu coração e foi embora. Será que ele amava a Deus? Não. Amar a Deus acima de todas as coisas significa não negociar nenhuma coisa, não estar com o coração em nenhuma coisa, não colocar nada além de Deus. O Abraão, ele amava o seu filho Isaac, mas ele não negou o seu filho Isaac para Deus, porque de fato o Abraão, ele amou a Deus de verdade, como diz o mandamento. Será que muitos que estão aqui guardam o mandamento de Deus? Será que você tem guardado o mandamento de Deus verdadeiramente? Porque uma coisa é dizer: eu amo a Deus, mas quando Deus, ele prova o coração do homem, ele descobre se de fato esse amor é sincero, se esse amor ele é verdadeiro, se você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que você ama para seguir após ele. Quando Jesus, ele prova o coração do homem, ele descobre se o homem está verdadeiramente e disposto a abrir mão de todas as coisas para seguir após ele. Evangelho não é brincadeira, evangelho é renúncia. Evangelho não é ganhar, evangelho é perder, é abrir mão. E assim a Bíblia fala: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me, disse Jesus Cristo. Tome a sua cruz e me siga. Renunciar a si mesmo é necessário. Renunciar a si mesmo significa rejeitar as suas vontades para buscar fazer a vontade de Deus. Eu sei que muitas pessoas oram o Pai Nosso e não observam ele, que Jesus está ensinando: seja feita a tua vontade tanto nos céus como na terra. Muitas pessoas declaram isso sem perceber que não estão colocando a vontade de Deus no centro. Seja feita a tua vontade, ou seja, não a minha vontade. Quando Jesus foi crucificado, ele disse isso: Pai, todavia, se for possível, passa de mim esse cálice, mas agora, antes seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Muitas vezes estamos buscando a nossa vontade, se esquecendo que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Isaías fala isso no capítulo 55: porque os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Eu acredito que nem todas as pessoas buscam em primeiro lugar a vontade de Deus quando vão fazer os seus planos, seus projetos. Eu acredito que na maioria das vezes as pessoas não vão consultar se isso é segundo a vontade de Deus, os seus projetos, os seus planos. Por isso que nós fazemos planos, como dizem Provérbios: do coração do homem vêm os seus planos, mas de Deus vem a resposta. A resposta branda vem da boca de Deus. Por isso que os planos do homem, na maioria das vezes, eles são frustrados, e as pessoas querem colocar a culpa em Deus, dizendo que Deus não realizou suas vontades. É porque o seu coração não está alinhado com o coração de Deus, e os seus caminhos não são os caminhos de Deus, seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. O Abraão, segundo a Bíblia, ele foi reputado como um homem de fé, ele foi visto como um homem de verdadeira fé. E nós nos questionamos: será que nós temos fé verdadeira? Será que se Deus pedir hoje aquilo que nós mais amamos, ou seja, um filho, ou seja, a casa tão sonhada que nós almejamos e conquistamos com muito esforço, será que nós vamos entregar isso? Será que se Deus falar assim para você entregar aquela casa que você custou comprar para uma pessoa, você entregaria? Será que se Deus pedisse o seu filho, você entregaria? Abraão entregou, e Abraão era o homem.
Só que Deus, ele viu a intenção de Abraão e ele providenciou o sacrifício. Às vezes Deus só quer provar a intenção do coração do homem. Às vezes Deus nem vai tirar aquilo que você tem, Ele só quer ver se seu coração está naquilo que você tem. E foi o que Deus fez com Abraão. Deus, ele percebeu que o coração de Abraão amava mais a Deus do que o seu próprio filho Isaac. E Jesus descobriu que o jovem rico amava mais o seu dinheiro do que a Deus. Ele dizia guardar os mandamentos de Deus, mas amava o dinheiro mais do que a Deus. Essa é uma boa mensagem para se refletir sobre a quem nós temos amado mais. Essa é uma boa mensagem para se refletir aonde que está o teu coração nesse dia de hoje. Porque se chegar o grande dia de prestar contas diante de Deus, vai ficar estreito e vai ser tarde para se arrepender e se redimir. Se chegar a hora final de descer ao pó e estiver diante de Deus para prestar conta, vai ser tarde demais para reconhecer os seus pecados e para se redimir. Por isso que a Bíblia diz no livro de Lamentações, ou melhor, no livro de Eclesiastes, vai dizer que na sepultura não tem mais obras, não tem mais indústria, não tem mais recursos. Ou seja, em Eclesiastes capítulo 9, está dizendo que após a morte não tem mais o que se possa fazer, não tem mais recursos pela alma, não tem mais indústria, não tem mais nada que se possa ser feito, nem sequer uma missa de sétimo dia. Morreu Lázaro e morreu rico e não teve missa de sétimo dia. Um subiu ao céu, outro desceu direto para o inferno. Não teve purgatório. Nós devemos olhar para a Bíblia. Esquece religião, olha para a Bíblia, a palavra de Deus. Olha para a palavra do Senhor. Esquece religiões, tradições humanas, não te levarão a Deus. Jesus disse que ainda que o anjo anunciasse outra coisa diferente da que está escrito na Bíblia, seja considerada anátema. Nós olhamos para a Bíblia, não tem purgatório dentro da Bíblia, e ninguém fez missa de sétimo dia dentro da Bíblia. Nós olhamos para a Bíblia e vemos o jovem, ou melhor, o rico descendo à sepultura e descendo para o inferno e dizendo que está em chama e tormento. E olhamos para Lázaro, e Lázaro está no descanso, e então ele está sendo consolado de todos os seus sofrimentos, de todas as suas chagas que ele padeceu nessa vida. Hoje é um dia em que muitas pessoas estão almejando o grande prêmio da Mega Sena, e na verdade é um dos maiores prêmios. Só que a Bíblia fala que o maior prêmio para o homem é a vida eterna. É o maior prêmio. O maior prêmio para o homem é ter vida com abundância. Não confunda vida com abundância com vida próspera. Vida com abundância significa salvação. Vida com abundância significa viver distante dos pecados. Vida com abundância significa caminhar afastado das iniquidades. Quando o homem ele caminha segundo a vontade do seu coração se enche de avareza, seu coração se enche de malícia, e isso não é vida abundante. O seu coração vai se enchendo de orgulho, de soberba, o coração vai se enchendo de pecados. Isso não é vida com abundância. A vida com abundância são caminhos que nos levam para Deus, são caminhos que nos atraem para o centro da vontade de Deus, para o reino de Deus. Cuidado com os mercenários, cuidado com os falsos profetas. Estão deturbando o verdadeiro evangelho de Jesus, dizendo que vida com abundância significa ter riquezas e vida próspera, significa ter bênçãos nessa terra. Isso não é a vida com abundância que Jesus estava dizendo. A vida com abundância que Jesus estava dizendo é vida eterna. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Ou seja, se Deus enviou Jesus Cristo para nós termos vida com abundância, e vida com abundância, vamos supor que seria ter apenas uma vida boa nessa terra, uma vida próspera. Então o plano de Deus seria um dos planos mais frustrados e menores, se o plano de Deus fosse enviar Jesus Cristo para nós somente termos uma vida plena, uma vida próspera, uma vida regada de bênção. Mas não foi esse plano de Deus. A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o mundo pereça, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Paulo escreve e vai dizer que se o homem almeja e busca somente por esta vida, ele se torna um dos homens mais miseráveis de
toda a terra. Se o homem almeja buscar somente para esta vida, ele se torna um dos homens mais miseráveis de toda a terra. Sabe por que o homem se torna o mais miserável de todas as terras? Quando ele só busca por esta vida, somente pelos prazeres dessa vida. É porque o que Deus preparou para o homem é infinitamente maior, infinitamente melhor. Nós olhamos para Apocalipse, Deus ele está dizendo sobre um novo céus e sobre uma nova terra, e ele vai dizer que aquilo que ele preparou para o homem nunca subiu à sua mente, nunca passou aos seus ouvidos e nunca foi visto pelos seus olhos. Ou seja, o que Deus preparou para o homem é melhor do que qualquer bilhão que você possa ganhar, é melhor do que qualquer riqueza multimilionária que você possa alcançar. E assim a Bíblia fala que aonde tiver teu coração estará o seu tesouro. Não tem como ter duas riquezas: ou nós buscamos a riqueza celestial, ou nós buscamos riquezas terrenas, ou nós colocamos nosso coração em Deus e em sua palavra, ou nós amamos esse presente século. Paulo compara o coração do homem, quando ele coloca nos bens dessa vida, como um coração avarento, como um coração cheio de ganância. E ele vai dizer que a avareza é o mesmo que idolatria. E ele vai dizer: de certo é que nada trouxemos para esta vida, e certo é que também nada levaremos dessa terra. Tendo porém o que comer, o sustento com o que se vestir, estejam alegres, estejam contentes, estejam gratos a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, estejam com isso contentes, estejam com isso alegres. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. A primeira carta de Timóteo capítulo 6, versículo 9, versículo 8 e versículo 9 é uma referência que nos faz deixar a ilusão de que as riquezas dessa vida vai mudar a nossa vida. Não vai mudar a nossa vida para melhor, não vai mudar a vida do homem para melhor. A vida do homem só se torna melhor com Jesus Cristo. A vida do homem só pode ser melhor quando ele tem Jesus Cristo. Por que a vida do homem ela vai ser melhor com alguma coisa dessa terra, sendo que Jesus falou que tudo nessa vida vai passar? Por que a vida do homem pode ser melhor com aquilo que ele pode possuir nessa vida, sendo que a vida do homem não consiste nos bens que ele pode possuir? Por que a vida do homem vai ser melhor, sendo que a Bíblia diz que aqueles que quiserem buscar ser ricos vão cair em laços e nocivos que vão levar a alma à perdição e ruína? Por que a vida vai melhorar? Vai mudar para pior, vai afastar você de Deus, vai colocar o teu coração nos tesouros e tirar o teu coração de Deus. Assim era o jovem rico. O seu coração estava nos tesouros e não estava em Deus. O seu coração amava mais a riqueza. Jesus sempre nos provou que não tem como amar dois senhores. Jesus sempre nos provou que as riquezas dessa vida tiram o nosso coração de Deus. Quantas pessoas ricas você conhece que servem Deus verdadeiramente? Eu não estou falando ser evangélico, ser católico, confessar com a boca que crê em Deus, mas estou falando viver o evangelho, viver a palavra como ela está escrita. Quantas pessoas? Você olha hoje para os pastores ricos, milionários dessa terra, eles não têm nada de Deus. Tudo que tem é amor ao dinheiro, tudo que tem são riquezas que passam e que o ladrão rouba, tudo que fazem é blasfemar o nome de Deus e levar ao escárnio, ao vitupério, o Filho de Deus. Será que se Jesus olhasse para os pastores ricos dessa terra, os donos de multiempresas evangélicas, os donos de empresas milionárias evangélicas, e dissesse: vende tudo que tem, dá para os pobres, será que eles venderiam? Eu acredito que Jesus não falou isso somente para o jovem rico. Jesus fala isso para todos aqueles que têm riquezas, para que de fato ele possa descobrir se o seu coração está nas riquezas. Por isso Jesus falou: quão difícil é que o rico entra no reino de Deus. É difícil, não é impossível, é difícil, porque não tem como amar dois senhores. Se tentar agradar a um, vai desagradar o outro. Se tentar amar a um, vai odiar o outro. E assim não tem como agradar a dois senhores. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos a Mamon. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos as riquezas. A vida é uma questão de escolha. A palavra de Deus é viva, é eficaz,
é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, faz separação entre juntas e medulas, entre boas intenções e más intenções. A palavra de Deus separa as boas intenções do coração do homem das suas más intenções. E foi justamente isso que Jesus ele fez com o jovem rico. Ele separou suas intenções boas das suas intenções más. Ele descobriu se suas intenções de fato levavam para Deus ou se suas intenções separavam de Deus. A palavra de 1 Timóteo diz: milita na boa fé, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica diante de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu um bom testemunho e da boa confissão, guarde os mandamentos sem máculas e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde o mandamento de Deus sem máculas, sem manchar a sua alma, sem manchar a sua consciência, até a vinda de Jesus. Mantenha o juízo, a justiça, permaneça fiel até o fim, para que então Jesus Cristo possa te dar a coroa da vida eterna, não colocando o seu coração nas riquezas dessa vida, nos prazeres dessa vida, porque tudo nessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo na vida há de passar, passarás os céus, passarás a terra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nessa manhã é um bom dia para se refletir sobre o destino da alma. É um bom dia para se refletir sobre aonde passaremos e aonde será o destino, a morada eterna. Jesus ele vai dizer: entra pela porta estreita, estreito o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que entram por este caminho, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por esse caminho. Entra pela porta estreita, e Jesus é a porta estreita, Jesus é a porta das ovelhas. Porém largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitas pessoas entram por esse caminho de perdição. Os prazeres da vida te levam para um caminho de perdição, o amor ao dinheiro te leva para um caminho de perdição, os prazeres do homem levam a um caminho de condenação, levam o homem a um caminho de infâmia, de imoralidade, um caminho de idolatria, de feitiçaria, um caminho de embriaguez, um caminho de imoralidade homossexual. Os caminhos do homem parecem ser bons segundo seus olhos, mas a Bíblia fala que até que pela palavra de Deus seja provado o contrário. Há caminhos que parecem ser bons para o homem. Quem diz que é bom para o homem viver no pecado? A Bíblia diz que para Deus o pecado ele cheira mal às suas narinas. O pecado dessa geração chega às narinas de Deus com um cheiro horrível, com um cheiro mau. E Deus ele contempla aquilo que se faz e ele conhece as intenções. Por isso que Jesus ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto, deixando todo o ímpio os seus maus caminhos e se tornando para Deus. Faz uma escolha, porque certamente Jesus ele diz que após a morte vem o juízo. Faz uma escolha, esteja preparado, porque após a morte vem o juízo. A Bíblia diz em Hebreus 9:27: o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Após a morte vem o juízo. Não vai adiantar fazer uma missa de sétimo dia após a morte, porque sua alma já estará em destino eterno, ou estará no céu, ou estará no inferno. Assim diz a palavra de Deus, que morreu rico e ele foi diretamente para o Hades, estava em tormentos. Morreu Lázaro, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Nós sabemos que um dia nossa alma vai ser levada por alguém, e nós devemos refletir sobre isso. Quem levará a tua alma? Os anjos ou os demônios? Ela estará onde? Ela estará no descanso eterno ou estará no tormento eterno? Você vai dizer: tem misericórdia de mim, porque estou em chamas de tormento. Ou então você se regozijará sendo consolado por Deus eternamente. A escolha é tua, cada um tem uma escolha, todos nós temos uma escolha. Deus não interferiu em nenhum momento na escolha do ser humano, da humanidade. E é por isso que Deus ele dá para o homem dois caminhos, porque Deus nunca interferiu nas escolhas da humanidade. Deus nunca interferiu na escolha do homem. Quando o homem está praticando seus prazeres, Deus não interfere, mas antes Deus deixa a consciência do homem certa de que certamente aquilo que ele semear, isso ele colherá.
Aquele que semear na carne ceifará as corrupções, mas aquele que semear no Espírito, ele semeará a vida eterna. Semeia a vida eterna. Jesus tem a vida eterna preparada para todos aqueles que vencerem. E a vida eterna é essa que creiam no Filho de Deus, que andem no Filho de Deus. Fiéis são essas palavras que hoje são pregadas, porque toda a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, toda a palavra de Deus é proveitosa para corrigir, para que todo homem seja aperfeiçoado em Deus, para toda boa obra em todos os caminhos. Toda a Escritura é boa para ensinar o homem em seus caminhos em que ele deve andar, para que ele seja instruído em verdadeiro caminho que conduz à vida eterna. Deus, ele corrige aquele que ele ama, ele açoita aquele que ele ama. Deus, ele adverte aqueles que ele ama. E a Bíblia fala que se vós estáis sem correção, então não sois tratados como filhos de Deus. O homem soberbo, ele não vive debaixo da correção, mas ele segue seu próprio coração. Assim Jesus, ele mostra um homem soberbo dentro dessa palavra de Mateus, no capítulo de número 19, que ele então dizia em seu coração: esse homem dizia para Deus: eu tenho muitos bens, eu vou viver uma vida farta. Talvez seja isso que as pessoas querem. Eu vou enriquecer e eu vou mudar de vida e vou melhorar. Ou seja, talvez eu vou aposentar e eu vou poder descansar. Eu vou poder ter muitos bens e ter uma vida tranquila e sossegada. Mas Jesus falou: esta noite podem pedir a tua alma, e para quem será e aonde estará. Ou seja, ainda que você tenha o suficiente para essa vida, para viver uma vida farta, a sua vida não vai estar em paz. Você não terá sossego. Você não vai poder dizer: a tua alma descansa, folga, come e bebe, porque a tua alma está sendo pedida. A vida do homem não consiste naquilo que ele possui. O homem soberbo, ele coloca a certeza do futuro incerto, das riquezas, naquilo que ele possui. Ele confia em si mesmo, na força do braço. Mas a Bíblia vai dizer em Jeremias que maldito o homem é que confia na força do próprio braço e faz da tua carne a tua força para profanar o nome de Deus. Não continue andando na contramão. Sempre será um caminho que levará à perdição. Sempre será um caminho que levará à condenação. Hoje é mais um dia para se arrepender, para refletir. Aonde está o coração, está o tesouro. Esta é uma manhã para se refletir. Quem você tem amado? Aonde está o teu coração? Esta é uma boa manhã para se refletir. Aonde está o teu coração e onde está o seu tesouro? Se está em Deus ou se está nos prazeres dessa vida? Jesus, ele está às portas. O dia está se aproximando. O tempo vem. Eis que cedo Jesus, ele vem. Se prepare para se encontrar com o Senhor Deus. Aí pergunta aquele homem de azul lá, se é dele, não tem certeza se foi ele que tem que perguntar. O homem de azul lá, não vai muita coisa, não. Felizes são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Felizes são aqueles que praticam a palavra de Deus. Feliz é o homem que mantém a justiça e juízo. Ou seja, o homem que anda no temor de Deus é mais do que feliz, é bem-aventurado. Por isso Jesus falou: bem-aventurados são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Feliz o servo quando o Senhor vier, o encontrar sim. Ou seja, feliz o servo quando Jesus Cristo ele vier e encontrar o seu coração inteiramente nele. Feliz é o servo quando o Senhor vier e encontrar os seus caminhos retos, encontrar fidelidade em seu coração, encontrar perseverança. A fidelidade do homem está em sua perseverança dia após dia. Com pouca força não negaste o meu nome, diz o Senhor. O servo fiel é aquele que mesmo com pouca força, mesmo errando e mesmo falhando, ele busca com esforço e perseverança. Por isso que Jesus ele diz: mantende o juízo e a justiça
aquele que perseverar até o fim será salvo. Então dar-te-ei a coroa da vida eterna, aqueles que vencerem até o fim, então herdará todas as coisas. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto, deixando todo ímpio os seus maus caminhos. Não coloque no coração outros deuses, e a riqueza se torna um Deus. Paulo vai dizer numa das suas mensagens que ele escreve em uma das cartas, que na verdade muitos se tornaram inimigos da cruz de Cristo, nos quais o Deus deles é o seu próprio ventre, para a sua própria perdição. Ou seja, o Deus de muitas pessoas é a riqueza, o Deus de muitas pessoas é as suas próprias vontades, o Deus de muitas pessoas é os prazeres dessa vida para a sua própria perdição. Mas a Bíblia vai dizer que então esses são inimigos da cruz de Cristo, nos quais só pensam nas coisas dessa vida. A própria palavra de Deus vai dizer que então o homem que busca somente por esta vida, ele se torna um dos mais miseráveis dessa terra. Não seja o homem miserável dessa terra apenas pensando nas riquezas dessa vida e se esquecendo da riqueza eterna, celestial, que Deus preparou para todos aqueles que o amam, e para todos aqueles que o buscam, e para todos aqueles que são perseverantes nele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos e tornem-se para Deus. Jesus, Ele vem em cidade de Goiânia. Se prepare para se encontrar com Deus, o Senhor. Me oferece graça tal. Desta vida, quando a morte ao teu lado Vamos prosseguir aqui, irmãos, vamos continuar. voltei quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Graças a Deus. Que a paz mais uma vez seja com aqueles que assim podem receber a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Jesus, Ele diz: a minha paz eu vos deixo, e não como o mundo a dá. Existe uma grande diferença entre a paz que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, por uma paz prometida por este mundo, por uma paz concebida através de alguma coisa que vem deste mundo. Existe uma grande diferença. Jesus diz que a sua paz, ela excede a todo entendimento, ou seja, vai além de qualquer entendimento. Estamos aqui compartilhando a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É um grande privilégio anunciar este Evangelho. Tirou-me meus pés do horrível charco de lodo, firmou os meus pés sobre rocha, firmou os meus passos. Assim Jesus Cristo Ele faz na vida do homem, assim Jesus Cristo Ele fez na minha vida. E quando nós cremos de fato que Jesus Ele pode transformar vidas, assim como Ele transformou a nossa vida, nós então anunciamos a sua palavra, mas também assim anunciamos o Evangelho. Quando nós certamente temos em nosso coração a sede pela palavra de Deus, buscamos ouvir essa palavra, Deus também coloca em nosso coração para poder compartilhar este Evangelho. Nós não estamos aqui em nome de denominação, em nome de religião, com o intuito de trazer pessoas para um lugar, mas o mesmo intuito que Jesus enviou aos seus discípulos é o mesmo intuito. Jesus Ele falou para os seus discípulos: ir pregar o Evangelho a toda criatura, de graça recebeste, de graça foi dado. É tão lamentável hoje nós vemos o Evangelho sendo comercializado, as pessoas colocando valores e ganhando em nome de Jesus Cristo como se fosse um produto, como se fosse uma marca.
Mas assim a Bíblia vai dizer no segundo livro de Pedro, no capítulo 2: com palavras vãs e fictícias farão de vós negócio, pelo que a sua sentença não será tardia. Ou seja, a sentença ela vem dos cobradores, a sentença vem dos negociantes do tempo. Mas Jesus ele diz: e o meu galardão será para dar àqueles que vencer. Mas a Bíblia fala que certamente Deus, Ele trará ao homem a sua recompensa, segundo o que ele tem buscado diante de Deus. Quero compartilhar uma mensagem que está escrita no capítulo de Tiago, capítulo de número 2. A palavra de Deus vai dizer, capítulo 2 de Tiago: não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não façam da fé de nosso Senhor Jesus Cristo, ou colocar a fé em Jesus Cristo, usando de acepção, ou fazendo acepção. A Bíblia fala no livro de Tiago também, no capítulo 4, da onde que vem as guerras, da onde que vem as pelejas entre vós? Porventura elas não vêm a saber dos vossos próprios deleites, e nos vossos próprios membros guerreiam? As guerras entre os homens, elas vêm das suas próprias vontades. Cada um luta e briga, guerreia, declaram guerras para alcançar seus deleites e as suas próprias vontades. Mas a Bíblia fala, da onde que vem essas guerras, esses deleites? Vem das próprias vontades do homem. Cobiçam, nada têm, são invejosos, cobiçosos, não podem alcançar, combatem, guerreiam e nada têm, porque não pedem de forma certa. Pedi e não recebeis, porque pedem mal, para gastardes em vossos próprios deleites. A Bíblia diz que o homem pede mal para gastar em seus próprios deleites. Por isso que o homem ele pede e não alcança. É por isso que Deus não satisfaz o desejo do coração do homem. É por isso que Deus não dá ao homem aquilo que seu coração pede. E é por isso que muitos pedem para Deus riquezas e não alcançam riquezas. É por isso que não adianta pedir para Deus te dar o prêmio da Mega Sena, porque Deus não vai te dar. Deus tem na sua palavra mostrado para o homem que é mal ele buscar as riquezas dessa vida. Nós olhamos isso em 1 Timóteo 6, como foi pregado logo mais cedo. A Bíblia vai dizer que aqueles que buscam ser ricos vão cair em laços nocivos que o diabo coloca e vai levar sua alma à perdição e ruína. É por isso que não adianta pedir para Deus te enriquecer, que Deus não vai te enriquecer. É por isso que não adianta pedir para Deus riquezas. Por que que o homem precisa das riquezas dessa vida? Para mudar de vida. E Jesus não pode mudar a sua vida, é para melhorar de vida. Jesus não pode melhorar a sua vida. A vida melhor está em Jesus Cristo, e não no que o mundo pode dar, não nas riquezas prometidas pelo dinheiro. A vida melhor ela está na pessoa de Jesus. Se o homem ele somente deseja ter uma vida melhor, só basta entregar a sua vida para Jesus Cristo e terá uma vida melhor. Se o homem almeja somente por esta vida e busca somente por esta vida, se torna um dos homens mais miseráveis de toda a terra, como diz a palavra de Deus. Mas porém tendo o que comer, tendo sustento cotidiano, com isso estejam contentes, porque os que querem cair, ou melhor, querem ser ricos, vão cair em laços nocivos que vão levar sua alma à perdição e ruína. Essa é uma palavra que vai na contramão dos desejos do coração do ser humano. O coração do homem, ele mostra onde está o seu tesouro. Em Timóteo, ou melhor, no livro de Tiago, diz, no capítulo 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita, ele tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz Deus: resiste aos soberbos e dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ó pecadores,
e ele se achegará até vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, sintam as vossas misérias, lamentem, chorem, convertam-se vosso riso em pranto, e vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O Evangelho de fato é a contramão da lógica, é a contramão da vontade do homem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar em vossos deleites, e se esquecem que não tem como amar este mundo e amar a Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? A Bíblia diz que amar este mundo é inimizade contra Deus. O que é amar este mundo? É colocar a confiança nos seus prazeres, nos seus recursos. Amar este mundo significa colocar a certeza num futuro incerto. Amar este mundo significa buscar os prazeres dessa vida e deixar como prioridade as suas vontades em primeiro lugar acima de Deus. Amar a este mundo significa priorizar o mundo e não Deus. Significa colocar o seu coração nos prazeres dessa vida e não em Deus. Por isso a Bíblia diz: não tem como amar dois senhores, ou amamos o mundo, ou amamos a Deus. Porém, cuidais que a Escritura diz: o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes. Não confunda os ciúmes de Deus com os ciúmes do homem. O ciúme de Deus significa zelo, e Deus ele é zeloso para com aqueles que Ele ama. Deus ele tem zelo para com a sua justiça, para com a sua palavra. Deus vela para a sua palavra. E assim Deus ele dá graça, portanto, porém Deus dá graça aos humildes, mas porém Deus resiste os soberbos. Tiago capítulo 1 versículo número 6, ou melhor, Tiago capítulo 4 versículo 6. Deus dá graça aos humildes, e Deus sempre ele capacita os humildes. Em toda a história da Bíblia, Deus sempre capacitou os mais humildes. Deus chamou Davi, sim, Davi era um cuidador de ovelhas, e para um israelita, um cuidador de ovelhas, ele não poderia ser um rei, ele não poderia ser um governante. Para o israelita, um cuidador de ovelhas jamais teria capacidade de ser chamado rei, mas Jesus Cristo chamou Davi. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas porém Deus resiste aos soberbos. Deus ele abate a soberba do homem, e Deus ele exalta a humildade do coração do homem. Porém a Bíblia diz que assim nós devemos então sujeitarmos, pois, a Deus, e Ele se achegará até a nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até a vós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, e Ele se achegará até a você. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo. Humilhai-vos, porém, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aquela mensagem que Jesus Cristo ele diz que Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes, significa que Jesus, na verdade, Ele abate os soberbos, Ele dá graça ao humilde. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Ou seja, aquele que se exaltar diante de Deus, diante dos homens, certamente ele será humilhado. Mas aquele que se humilhar, então ele alcança a exaltação de Deus. Mas acredite, a exaltação de Deus não é colocar o homem, não é colocar ao homem riquezas e os bens dessa vida. Exaltar o homem significa colocar o nome dele escrito no livro da vida. Exaltar o homem significa levantar ele e colocar ele firmado os seus passos sobre a verdadeira rocha de Deus, que é a sua palavra. Muitos deturbadores surgiram pela face da terra, como a própria Escritura diz, que transformariam a verdade em mentira, que honrariam a criatura mais do que o Criador. E muitos hoje trazem esse evangelho somente para o seu bel prazer, para a riqueza dessa vida,
comparando as coisas de Deus com riquezas dessa terra, só falam sobre dinheiro. E hoje a questão é pedir dinheiro para Deus, como se Deus estivesse precisando, e como se Deus precisasse. As pessoas hoje, infelizmente, elas estão dando dinheiro para homens e estão dizendo que estão dando para Deus o dinheiro. Para Deus você faz quando você faz para os pequeninos. Quando você faz aos grandes, você não faz para Deus. Quando você faz aos grandes, você não está sustentando aqueles que Deus diz, o órfão e a viúva. Por isso Jesus ele diz: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando não fizeste a um dos meus pequeninos, também não fizestes a mim. Se você de fato quer fazer para Deus, faça para o pequenino, para o próximo, e não para os grandes, não para os ricos, não para os milionários, não para as grandes igrejas, mas sim para os pequeninos. Se você de fato quer fazer para Deus, ao invés de dar o seu 13º, o seu salário, numa fogueira santa, você dá àquele que tem necessidade, ao órfão, viúvo, necessitado, faminto, pobre. A Bíblia fala que dos tais é o reino de Deus. Mas infelizmente as pessoas elas têm tanto prazer em enriquecer mercenário, têm tanto prazer em dar dinheiro para homens e falar que está dando para Deus, mas nunca foi para Deus. Para Deus é quando você faz ao pequenino, ao necessitado, aí sim você está fazendo para Deus. Mas quando você faz aos grandes, você não está fazendo para Deus, você está fazendo para o reino de Mamon. Jesus fala que não tem como servir a Mamon e a Deus. Mamon é uma expressão de se referir às riquezas, e muitos estão fazendo a Mamon, estão entregando tudo que tem numa fogueira santa, e estão entregando tudo que tem para homens e não para Deus. Deixe a ganância, cidade de Goiânia, deixe a avareza, moradores da terra. Jesus ele diz que quão difícil é que os gananciosos, ou melhor, os ricos, venham alcançar o reino de Deus. Por isso não tem como colocar o coração em Deus e amar as riquezas. Deixa a ganância. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Ele vos exaltará com o nome no livro da vida. Ele vos exaltará convertendo o vosso choro em riso. Ele vos exaltará vos levantando do monturo, do pó, do lamaçal do pecado. Ele vos exaltará dando então um novo nome. Assim a palavra de Deus diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, e ele se achegará até a vós. Resista o diabo, ele fugirá de vós. Como que se sujeita ao diabo? Dizendo sim para as coisas que o diabo ele dá. Ou melhor, como que resiste o diabo? Dizendo sim para os pratos que Satanás envia. Como que se sujeita a Deus? Dizendo não para Deus, dizendo não para a sua vontade. O Evangelho ele é a contramão da lógica. E por isso que Jesus ele diz: aquele jovem rico, para abrir mão de tudo, dar aos pobres, para entrar no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é ganhar, mas é perder. Por isso Jesus fala: aquele que buscar ganhar esta vida, esse perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder esta vida, este ganhar-la-á. Jesus está usando duas comparações: a vida celestial e a vida terrena. Uma vida eterna e uma vida passageira e momentânea. Aquele que quiser perder esta vida, ganhar lá, ou seja, perder aqui e ganhar lá. Não tem como ganhar aqui e ganhar lá. Nós devemos fazer uma escolha: ou nós ganhamos aqui nessa vida, ou nós ganhamos lá no reino de Deus. Faz a tua escolha hoje, se você quer ganhar nessa vida, ou se você quer ganhar na vida eterna. Se você quer ter bens para essa vida, ou riquezas celestiais. Faz uma escolha: se você quer riqueza onde o ladrão não rouba, a traça ferrugem não destrói, ou riqueza celestial e eterna. Entra pela porta estreita, o caminho estreito e apertado, não tem como servir dois senhores. Escolhe hoje, ou Jesus ou as riquezas. Escolhe hoje os prazeres da vida ou a vontade de Deus. Faz a tua escolha.
Não adianta ter uma religião e continuar vivendo como se a palavra de Deus não existisse, como se Deus não levasse em conta a sua palavra. Não viva uma religião de aparências. A religião dos homens, ela é uma religião de aparências e hipocrisias. Mas porém Jesus adverte ao homem para que se arrependa. Jesus, ele está às portas. Se hoje ouve a palavra de Deus, não endureça o seu coração, mas busca ter arrependimento. Jesus, ele vem e o seu galardão está preparado para dar àquele que vencer. Que a paz de Cristo, qual é sempre todo entendimento, seja convosco, esteja convosco. Pai, a tua palavra foi pregada, em nome de Jesus, entrega a tua palavra, entrega em tuas mãos todas as almas e pessoas a qual tiveram acesso ao seu evangelho, a sua mensagem, tanto nos céus como na terra, seja feito o teu querer. Deus, abençoa os lojistas, abençoa as pessoas que passam por este lugar, que o Senhor Deus possa estar abrindo portas e também o Senhor possa estar fazendo aquilo mais que lhe apraz. Toda honra e glória a Deus. É um louco, é banido. Cada um em nome de Jesus. Foi pregada a palavra de Deus, graças a Deus. Aqui é um banco, um correio, tem um monte de loja aqui, né? Estou rodeado de lojas aqui na Avenida Mangalô, bastante gente comprando ainda, né? Eu acredito que o centro da cidade está muito mais cheio, mas hoje Deus colocou em meu coração para vir até aqui, né? Pregar de frente à loteria. A loteria ali está tendo bastante pessoas, elas estão ali fazendo seu jogo, jogando sua sorte, né? Mas, e aqui estamos aproveitando essa oportunidade para levar o Evangelho de Cristo, né? Nós encontramos algumas limitações para pregar o Evangelho, mas faz parte, irmão. Se não tiver dificuldade, se não tiver luta, não é Evangelho, não é cruz, não é caminho estreito. Fiquem na paz, irmão. Vou finalizar por aqui.